Bolsonaro entra nessa negociação de alguma forma? O nome Jair Bolsonaro, ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? As informações que eu tenho é que o Marco Rubio fala muito claramente, e esse é o item número 1 da lista dele, sobre eleições livres no Brasil. E há o entendimento de que eleições sem a participação do Bolsonaro não são eleições livres. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de cortes do YouTube. Eu conto imensamente aqui com o like de vocês, que você mande o programa nos seus grupos de WhatsApp, e esses fatos que nós vamos revelar e entender melhor aqui hoje, chegarem ao máximo de pessoas possível. Então, manda o programa para os amigos e manda o programa para os inimigos, especialmente esse, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. Mais uma vez, antes de passar para ti, Josué, desculpa te interromper mais uma vez, é porque eu lembrei de um pedacinho da história que não dá para deixar passar. E foi essa reaproximação natural que aconteceu nos últimos tempos, né? O encontro do Lula com Trump, etc. Isso foi muito interessante de se observar, de certa forma, porque eram duas pessoas que atiravam uma na outra. O Trump, demonstrava um apreço pelo Bolsonaro muito claro. O Lula chamando o Trump de nazista em muitas ocasiões, e lá estavam sentados, né, buscando algum tipo de solução, e ao lado do Trump, além do Scott Bessent, estava também o Marco Rubio, que ao longo de toda essa trajetória que a gente acabou de conversar aqui, né, de Magnitsky, etc., foi o grande porta-voz de uma certa indignação em relação ao que estava acontecendo por aqui. O que me leva a chegar numa pergunta aqui final, Paulo, que é o seguinte, antes da gente entrar nesse papo de 2026. O quanto realmente os dois países estão próximos, o quanto dificulta um relacionamento o fato do Marco Rubio estar liderando essas negociações, tanto para bem quanto para mal, né, dependendo do ponto de vista. E o que esperar daqui para frente em relação a esse relacionamento, na sua visão? O quanto a necessidade que os Estados Unidos teve em relação aos produtos brasileiros, à inflação alimentar, etc., faz com que eles sejam talvez menos bélicos em relação ao que aparentavam ser alguns meses atrás? Bom, é uma pergunta, são várias perguntas juntas, eu vou tentar amarrar elas num raciocínio articulado. A mudança principal de postura não partiu do governo dos Estados Unidos, partiu do governo do Brasil. Lembrem-se, o Lula era aquele sujeito que dizia que não ia telefonar para o Trump porque o Trump não ia atender. Donald Trump, a política do Donald Trump é a de sempre dialogar com os seus opositores. Eu posso dar aqui, assim, inúmeros exemplos. Posso falar de Xi Jinping, que fala com o Trump no telefone regularmente, que se encontra com o Trump agora acabou de se encontrar. Posso falar do Vladimir Putin, posso falar do Kim Jong-il, posso falar do Trump num dado momento fazendo um acordo com o Hamas, mandando o filho Jared Kushner para o Oriente Médio, o filho in-law, né, o filho genro, em português, para o Oriente Médio. E agora os dois maiores exemplos, o socialista Mandami, o comunista Mandami, o prefeito de Nova York, super bem recebido pelo Trump na Casa Branca. E agora, nos últimos dias, a ligação que o governo brasileiro teve até um papel nessa intermediação com o próprio Nicolás Maduro. O Trump nunca se recusa a conversar com absolutamente ninguém. Ele é uma pessoa que negocia com qualquer um. O governo brasileiro mudou a sua postura e foi implorar por um acordo com o Donald Trump. Esse termo implorar não sou eu que estou usando. Foi o termo que o Departamento de Estado usou ao me relatar o que estava acontecendo. Eles falaram, olha, o governo brasileiro está implorando por um acordo. Eu falei, o que estão oferecendo? É isso que nós estamos analisando. O que o Brasil tem a oferecer. Trump sempre vai receber alguém e ver o que a pessoa tem a oferecer. No caso, você me perguntou factualmente o que está acontecendo, os países estão tendo conversas. Pela informação que eu tenho, parece que vai haver mais uma conversa telefônica entre o Trump e o Lula. Você acha que você vai dar isso aqui em full? Boa, é disso que a gente gosta, exclusivo. Exclusivo. Eu acho que vai haver uma ligação entre os dois no futuro próximo. Até onde eu sei, as negociações comerciais estão separadas das negociações políticas. As comerciais não estão muito avançadas e estão sendo mais lideradas
pelo USTR, o representante do comércio dos Estados Unidos, enquanto as negociações políticas estão sendo lideradas pelo Marco Rubio. Não há, é o momento, Donald Trump decide o que Donald Trump quiser e é sempre imprevisível. Não há do Departamento de Estado americano, do governo Trump, nenhuma sinalização na direção de reversões de sanções a indivíduos. Em relação às sanções comerciais, até agora não houve nenhum fruto. E é importante que se diga isso, que não houve nenhum fruto, porque as pessoas viram a redução 2 semanas atrás das tarifas do café, carne e um outro produto, e falaram assim, agora o Trump retirou as tarifas do Brasil porque há uma boa relação. Isso é uma mentira. Trump retirou a tarifa de produtos específicos para 10 países, incluindo o Brasil. Então o Brasil, obviamente, está sofrendo as consequências da retirada de tarifa que o Trump fez para outros 10 países. Mas o Trump, na ordem executiva, disse que foi graças à negociação com o Brasil. Eu falo, leia a ordem executiva dos outros 10 países, eu recomendo, tá? Publicamente, está na internet, e você vai ver que o mesmo texto atribuindo a negociações bem-sucedidas entre os países foi utilizado para os outros países. Então é claro que a preocupação, todo mundo aqui que está assistindo entende de economia, é o fato de que os Estados Unidos estão passando por um processo de carestia com determinados produtos, que ele não consegue substituir, aumentar a sua produção. Isso é ruim, inclusive para a popularidade de um governo que vai enfrentar midterms no ano que vem, e para isso, pensando no ano que vem, o governo reduziu as tarifas. Hoje, como é a relação entre os dois países? Ela existe, mas não é uma relação tão bem sucedida quanto o Itamaraty faz questão de parecer que é. E de fato não houve avanço absolutamente nenhum até agora na relação entre os dois países. Vamos ver, essa ligação com o Donald Trump pode ir muito bem ou pode ir muito mal para o Brasil. A ligação do Maduro foi muito mal para o Maduro. Vamos ver como é que vai sair, o que o Brasil vai trazer na mesa para oferecer. O que as pessoas devem ter em mente é que, e aqui a gente tem que ser absolutamente honesto, a gente faz o que pode advogando por uma ideia, por uma causa. Sim. Porque que a gente entende que é o melhor para o Brasil libertar ele desse sistema. A gente entende que é melhor para o Brasil que ele tenha oposição participando livremente de eleições, que as pessoas tenham liberdade de expressão, que a internet seja livre, que não haja um superpoder que tem consequências, inclusive, para o empresariado brasileiro, né? Hoje o STF decide os rumos do país, a gente acha que esse não é o melhor caminho para o país, a gente advoga nessa direção. O Trump, por outro lado, está majoritariamente preocupado com o que é melhor para o interesse americano. Uhum. Até agora a gente tem sido bem sucedido em explicar que não é interessante para os Estados Unidos que o Brasil vá nesta direção para a qual tem ido. Pode ser que o Donald Trump entenda que há algum interesse americano imediato que se sobrepõe a este interesse geopolítico de longo prazo. E só quem pode entender isso é o Donald Trump, e essa é a vida como ela é. Nós não somos presidentes dos Estados Unidos. O que dá para dizer hoje, e isso é muito importante, é o fato de que tudo que os Estados Unidos nos prometeram, eles cumpriram. Tudo que nós pedimos nos foi dado. E a relação nossa, Eduardo e eu com eles, continua idêntica. Eles, inclusive, oficialmente se pronunciaram na embaixada, no ato da prisão do presidente Bolsonaro, através do Landau e da embaixada americana. O aperto em relação às sanções e o cumprimento da Magnitsky está em curso. Há discussões sobre sanções para próximos nomes depois que a Magnitsky estiver bem aplicada. Há discussão sobre novos cancelamentos de visto, talvez antes disso. Então, as conversas continuam normais do nosso lado. Não houve uma reversão da política externa americana. Bolsonaro entra nessa negociação de alguma forma? O nome Jair Bolsonaro, ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Em relação a tudo que está acontecendo com ele, naturalmente. Eu não participo das reuniões com o Mauro Vieira. As informações que eu tenho é que o Marco Rubio fala muito claramente, e esse é o item número 1 da lista dele, sobre eleições livres no Brasil. E há o entendimento de que eleições sem a participação do Bolsonaro não são eleições livres. Perfeito. Josué, por favor, desculpa te interromper várias vezes. Nada, que isso, o
papo tá ótimo, Stetter. E a relação tá tão boa aí, né, Figueiredo, que o Trump, inclusive, teve no seu casamento, né? Acho que o pessoal Pois é, aqui... rapaz. Foi pastor, aparentemente, segundo eu vi na internet. Se tá na internet é porque é verdade. Segundo eu vi na internet, não só tá boa a relação, que ele foi o pastor, né? Uma coisa impressionante. Ô, Paulo... Ele é o presidente, pode casar qualquer um. Antes da gente entrar em 26, só ter uma perspectiva, assim... O que você trabalha em termos de cenários, né? Olhando um pouco para essa questão de possibilidades, né? Vamos supor que tenha essa próxima reunião do Lula com o Trump e seja feita alguma concessão. Você trabalha com alguma possibilidade ou probabilidade de concessão por parte do governo Lula de apoiar, por exemplo, uma anistia ou algo do tipo para no ano que vem não ter um rompimento de relação entre o Brasil e os Estados Unidos, ou alguma outra coisa que você acha que está realmente em jogo nessa relação e que seria uma possibilidade? Ou tem algo assim que você acha que te surpreenderia muito? O que você acha que é provável? O que você faz de análise de risco sobre isso? Eu acho que o governo Lula não tem estado disposto a negociar a questão política, até porque não tem poder suficiente para isso, né? Ele precisaria contrariar o Alexandre de Moraes, e hoje quem manda no país não é o Lula, é o Alexandre de Moraes, sem dúvida nenhuma. O Lula não tem coragem de contrariar o Alexandre de Moraes. Você veja, a gente está assistindo aqui agora uma insatisfação dos ministros do Supremo com a indicação do presidente de quem vai ser o próximo ministro do Supremo. É uma coisa de maluco, né? É uma coisa de maluco. Você vê como está contaminado o cenário político. Então, assim, o Alexandre não gostou da indicação do Bessias. A opinião do Alexandre sobre a indicação do Bessias interessa tanto quanto a opinião aliás, menos do que a opinião da menina que está servindo café para vocês. O Alexandre deveria, inclusive, nem ter opinião sobre o assunto, né? Mas como é ele que manda no Xandaquistão, então o Lula não tem nem... Se o Lula fosse uma figura política mais inteligente, eu não acho que o Lula é tão inteligente quanto as pessoas pensam que ele é, que existe um grande mito do burro que deu sorte com o bunda commodity e depois que se vendeu para o establishment para ser reeleito, com apoio da mídia, do mercado financeiro, do governo americano e etc, etc. A gente pode falar um dia sobre isso. Mas, poxa, você imagina, né, se o Lula apoiasse a anistia ou perdoasse o presidente Bolsonaro, que imagem maravilhosa de unificador do país, etc. Neutralizaria até, inclusive, Bolsonaro eleitoralmente, né? Porque como é que você vai disputar contra o cara que te perdoou, né? Como é que você vai falar mal do cara que te tirou da forca? Seria um ato muito inteligente, mas eu considero absolutamente improvável. Acho que o governo brasileiro não fará concessões políticas. No que eu acho que é uma possibilidade real, e acho que hoje é a grande oportunidade do Brasil, é de um diálogo paralelo entre a Câmara dos Deputados e o Senado com autoridades americanas e ali ser feita uma distensão política, onde a Câmara dos Deputados aprove uma anistia e isto gere o distensionamento político gradual entre o Brasil e os Estados Unidos, com suspensão das tarifas, etc. Hoje eu sei que se a Câmara aprovasse uma anistia verdadeira, não essa dosimetria, mas se aprovasse uma anistia de fato, eu sei que as chances das tarifas do Brasil serem suspensas é muito grande, e eu sei que a chance da restituição de alguns vistos específicos também é bastante alta. Esse seria talvez o cenário mais otimista para o Brasil. E há a possibilidade, né, de diálogo entre o presidente da Câmara e o presidente do Senado com autoridades americanas direto. Talvez eles precisem ainda entender que esse é um movimento político adequado para eles, porque eles também morrem de medo do Alexandre de Moraes. Então, no final das contas, o grande problema do Brasil é que o Brasil é refém do Alexandre de Moraes e do Supremo Tribunal Federal como um todo, mas principalmente ali do Alexandre de Moraes, com o apoio do Gilmar Mendes e Flávio Dino e algumas outras figuras. Olá, amigos do canal Olavo é do Carvalho. Muitos foram pegos de surpresa com a notícia da prisão do Bolsonaro, mas quem acompanha nosso canal aqui sempre esteve muito bem informado, porque há mais de 2 anos atrás nós avisamos que esse momento iria chegar, que Bolsonaro seria preso. Isso aconteceu quando nós percebemos que a grande mídia se escondeu diante da censura. Assustada, eles calaram e demitiram jornalistas como Paulo Figueiredo e Rodrigo Constantino, que ficaram sem voz.
mas aqui no canal Olavo do Carvalho a gente não deixou esse medo nos abater. A gente criou o canal, ele cresceu e hoje já somos quase 1 milhão de inscritos. Então eu peço a sua ajuda para que nosso trabalho possa continuar chegando a mais pessoas, com análises políticas e notícias que você não vê na grande mídia. Você é o patrocinador desse canal. É teu like que mantém nosso canal de pé. Cada compartilhamento, comentário, opinião sua aqui é muito importante para a gente e faz com que nosso canal não pare. Não recebemos ajuda de ninguém, de nenhum partido político, dinheiro público de nenhum lado. Nosso trabalho é exclusivamente patrocinado e financiado por apoiadores, tanto do canal quanto quem apoia o Paulo Figueiredo ou o Rodrigo Constantino. É assim que a nossa voz continua chegando a mais pessoas. Aqui na descrição você encontra a melhor forma de você apoiar o criador de conteúdo que você quiser. Eu venho lembrar que nós temos vídeos novos aqui no canal todos os dias às 18, 19 e 20 horas. Valeu, pessoal, até a próxima.